Já sem mais delongas, convidar a igreja a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de 1 João. Glória a Deus. Eu estava no início do culto, arrumando minhas coisas, e eu vi no telão esse versículo e me chamou muita atenção, e ela condiz com aquilo que o Espírito Santo do Senhor havia colocado em meu coração para estar ministrando nessa noite. Livro do Evangelho de 1 João, capítulo 5, vamos ler do primeiro versículo em diante. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E o versículo que me chamou a atenção: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pode se assentar glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Essa noite é uma noite muito especial, primeiramente porque o Senhor escolheu a minha vida e a tua vida para estar aqui neste lugar. Se assim como eu, você veio adorar ao Senhor nessa noite, você tem toda a liberdade para dar lugar para o Espírito Santo agir na tua vida nessa noite, se assim você crê, porque a presença imensurável, a presença maravilhosa, a presença gloriosa do Senhor já estava neste lugar antes mesmo de nós chegarmos aqui. Por isso que eu digo que é um culto muito especial, no qual o Senhor nos escolheu para estar aqui hoje. E hoje eu não tinha ciência de que estaria nessa tribuna, só fiquei sabendo ontem. E creio que tudo é um trabalhar do Senhor em nossas vidas. E quando eu observei aquele versículo, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé é algo que a minha esposa, minha mãe, minha família, ela tem. Quem sabe pode-se até pensar que é pouca, mas, pastor, eu sei que Deus nunca desistiu da minha vida. E eu sei que quando o Espírito Santo do Senhor consolava meu coração, o meu dia, a minha vitória ia chegar. E nessa noite eu quero dizer para você, igreja amada do Senhor, aleluia, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem algo especial para a tua vida. E que jamais, em hipótese alguma, o Senhor vai desistir da sua vida. Mas o que eu quero ressaltar nessa noite é que, todavia, a sua fé jamais deve desfalecer, mas que todavia você permaneça perseverante na presença do Senhor, porque o que o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Você crê nessa noite?
Então você pode glorificar ao Senhor nessa noite, aleluia! O Espírito Santo do Senhor me dá autonomia nessa noite para declarar que tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida vai cumprir, porque Ele não falha com a sua palavra. Aleluia! E há algum tempo eu já havia compartilhado essa palavra, mas quando me sobreveio essa, eu já digo, esse trabalho, essa incumbência, eu não podia deixar de falar a respeito de um homem que a palavra, ela conta a história, e até os dias de hoje, o resultado de uma atitude de um homem perdura até os dias de hoje, onde muitas pessoas são chamados para os caminhos do Senhor. E esse homem, ele é considerado o pai da fé. Foi através desse homem que existem as 3 maiores, podemos dizer, as maiores religiões do mundo, pastor. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aleluia! O lugar que Deus chamou esse homem era na região mesopotâmica, mais precisamente na terra de Ur dos Caldeus. O seu pai, ele era um artesão, e algo muito interessante que eu sempre comento e eu sempre deixo ressaltado: o ser humano, desde a sua presciência, ou desde quando ele começa a amadurecer racionalmente, surge-lhe no seu coração um princípio de reconhecer uma divindade. Sempre houve questionamentos da parte dos seres humanos em que de onde nós viemos, quem nós somos e para onde vamos. Sempre houve um questionamento de como as coisas se formaram, como que a terra se formou, como que as águas se formaram, as árvores, os animais, até mesmo nós seres humanos. E sendo assim, muitos adotaram teorias e entendimentos de que havia uma divindade, um ser que criou tudo isso. Mas logo após a desobediência do homem, começou-se a povoar a terra, e com o crescimento da população também o pecado, a escuridão. E o inimigo, aproveitando disso, ele lançou
algumas estratégias, algumas ideias, e algumas pessoas, eles acreditavam de que esse ser criador seria, quem sabe, o sol, ou até mesmo a natureza, ou algum animal. Há alguns que acreditavam que existiam seres extraterrestres que vinham de outros planetas e que passavam seus conhecimentos para a humanidade, e que esses eram os deuses, eram os seres supremos. E voltando a falar, o pai de Abrão era um artesão de imagens. Naquela época era muito comum que as civilizações, naquela época os países eram pequenas cidades, cidades-estados, então toda cidade tinha o seu rei, né, tinha a sua religião, tinha os seus costumes, e era comum a diversidade, né? Era comum haver em muitas religiões, muitas ideias, muitos entendimentos de quem era esse, de quem era aquele, quem fez isso e quem fez aquilo. E Abrão, o pai de Abrão, era um artesão de deuses, e esses deuses eram todos profanos, ou seja, deuses falsos, deuses que não eram verdadeiros. Mas um dia o Senhor, ele escolheu alguém que tinha predestinado, quem sabe, no seu destino, se não fosse propósito de Deus, de ser, quem sabe, um futuro artesão de deuses. Quem sabe ele teria o destino de servir a outros deuses, de seguir um outro caminho, mas Deus escolheu ele para cumprir uma promessa. E nessa noite eu quero dizer para você que Deus, ele escolhe você nessa noite para um propósito. Deus uniu você com o seu cônjuge para um propósito. Deus uniu você a uma família para um propósito. Ei, aleluia. E esse homem, porque assim, os homens, eles sabiam que existiam essas divindades, mas eles tinham a necessidade de olhar, de observar, de quem sabe poder tocar algo palpável à vista, aquilo que você mesmo pode, quem sabe, observar. Por isso que existiam os artesãos, que faziam esses deuses conforme as suas ideias. Mas a diferença é que esse Deus único e verdadeiro se apresentou a Abrão de uma forma espetacular, onde ele ouviu a voz do Pai, e foi inevitável que ele não desse ouvidos a essa voz. E olha só, Abrão passou agora a dar ouvidos, a servir a um Deus desconhecido, a um Deus que homem nenhum esculpiu, a um Deus que homem nenhum teve, quem sabe, os aspectos ali, não é dessa forma e dessa maneira. E Abrão escolheu ouvir a voz do Senhor. Nessa noite o Senhor, ele tem chamado vidas aqui. Quem sabe essa voz que tem falado no seu coração é uma voz diferente, você nunca ouviu, esses pensamentos que você nunca teve antes estão mexendo com você. Eu quero dizer que é a voz do Senhor. Só que tem um detalhe: eu e você fomos separados não para sermos servos, mas sim filhos do Altíssimo. E quando um pai chama pelo filho, é inevitável que o filho não reconheça a voz do seu pai. Ei! Quando eu chego em casa, pastor, eu tiro a roupa do serviço, vou tomar um banho e vou lá para a minha pequena, e eu começo a conversar com ela, e ela já conversa comigo, ela resmunga do jeitinho dela e me olha. E eu perguntei para a Sol, falei: amor,
ela sempre fala assim com você? Não, é só quando você está aqui. Quem que ensinou isso para ela? Não fui eu. Quando o Senhor fala com você, é inevitável que você não reconheça a voz do Senhor. Aleluia. Portanto, quando o Senhor falar, você vai saber que é Ele. E quando Ele ordenar você a fazer algo, obedeça. Vá sem medo, porque Ele vai te honrar. Ei, para a medicina era impossível. A minha esposa tinha tireoide e Deus curou ela. Nós ficamos cerca de 5 anos esperando um filho, e esse filho não vinha. Mas Deus havia prometido. E chegou a hora certa e no momento certo. Por 5 anos eu fiquei com meu coração tranquilo. Minha esposa já estava perdendo a calma. Ela já tinha perdido as esperanças, mas o Senhor, Ele tinha prometido e Ele cumpriu. Aleluia. Tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Abraão, ele passa a ouvir a voz. E a palavra nos conta que ele saiu do meio da parentela dele. Antigamente era comum os filhos, principalmente os primogênitos, a saírem da casa dos seus pais somente quando o seu pai morria, né, pastor? E o pai dele ainda não havia morrido. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não damos ouvido à voz do Senhor porque tem algo que nos prende. De repente, algo que ocupa você, algo que é tão importante para você, tem de repente atrasado o lado para a tua vida. Sabe que dia que o Senhor escolheu para abençoar a nossa vida, pastor? Foi o dia que eu falei para Ele assim: Senhor, eu quero um filho, Pai. É o meu sonho ter um filho, mas quando o Senhor me der, eu prometo para o Senhor que eu vou devolver ele para você. Aleluia. Oh, aleluia. E alguns dias depois, Deus usa a vida do meu amado e querido, meu compadre Wanderson, e diz: Deus está dizendo para você que Ele vai te dar um filho. E poucos dias depois estávamos esperando uma criança. Quando eu deixei o ego de lado, quando eu deixei aquele sentimento de só meu, o Senhor, Ele escolheu agir. Muitas das vezes nós precisamos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos abrir mão de algo que nos prende, que nós temos esse princípio dentro de nós, que nos acusa quando nos afasta do Senhor. Mas esse homem, ele ouviu a voz do Senhor, e partiu-lhe Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado seus servos, comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Olha só, Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. E dali ele prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste ali e a leste, a este. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e ele invocou o seu nome. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe.
Agora você pense bem, você sair do comodismo, você sair do teu conforto, para ir para um lugar que você não conhece, mas quando é a voz do Senhor você não teme, quando é a voz do Senhor você vai em paz. O Senhor ordenou a Abraão, ele obedeceu. Nessa noite o Senhor, ele tem falado com você, ele tem mostrado o caminho para você. Eu me alegro em dizer que quando é o Pai que está no controle, não tem para ninguém. Quando é o Pai que está no controle, até a medicina erra, até os médicos erram. Quando é o Pai que está no controle, aleluia, a provisão acontece. Ele obedeceu, ele ouviu, a palavra conta que ele atravessou o rio. Algum tempo eu aprendi isso, meu professor, pastor Josué, a gente estudando a respeito da palavra, e acreditamos que o primeiro batismo que ocorreu foi o de Abrão. Sabe o que aconteceu? Ele ouviu a voz do Senhor. Quando você escuta a voz do Senhor e você aceita o Senhor como teu único e suficiente Salvador, ele atravessou a água, se lavou, o velho Abrão morreu, nasceu um novo Abrão. Você ouve a voz do Senhor e você passa de namorada a noiva, né? Aleluia. Quando você nasce de novo, uma nova vida vem pela frente, aleluia. O velho eu morre, mas vem a vida, que ela é dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele atravessou, obedeceu e foi para a terra que o Senhor lhe prometeu. Passou por algumas tribulações, passou por alguns momentos, e olha só, quando Deus é quem está no comando, as coisas têm um rumo diferente. Ló teve uma desavença com ele ali, foi um para cada lado. Quando de repente ele ficou sabendo que Ló foi atacado por um rei, e a história conta que Abrão clamou ao Senhor e foi para salvar o seu sobrinho Ló, e Deus pelejou por ele e ele venceu aquela batalha. E a palavra conta que o rei de Salém, Melquisedeque, olha só, ele abençoou Abrão, e Abrão devolveu o dízimo dos despojos daquilo que ele ganhou, e ainda participou da ceia do Senhor. Aleluia. Ali eu imagino que a vida dele selou completamente com o Senhor. Quando você dá ouvidos à palavra do Senhor, você morre para o mundo e nasce para o Pai. A comunhão, o selamento, aquilo que te dá garantia, acontece quando você anuncia a morte do Senhor. Melquisedeque era rei e sumo sacerdote, e Jesus, a palavra diz que é o sumo sacerdote, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que foi estipulado antes mesmo
da distribuição das tribos, que foi posterior. O que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, ou você que ainda não conhece esse Jesus, você que ainda não serve Ele, o Pai, Ele te chama nessa noite para um novo propósito. O Pai, Ele te chama nessa noite para uma nova história. Aleluia! Como sabemos, a história de Abraão foi a seguinte: ele era de idade, a sua esposa era de idade, e ambos não tinham filhos. E como assim que Deus havia prometido uma geração posterior a ele? Abraão tentou adiantar isso quando Sarai ofereceu a sua escrava para ele ter um filho com ela. Dali nasce Ismael, que posteriormente liderou e criou o povo árabe através dele. Correto, né, pastor? Mas não era o propósito de Deus. Às vezes fazemos as nossas escolhas e acabamos nos frustrando. Mas isso não é motivo para você voltar atrás. Se algo deu errado na tua vida até hoje, não desanimes. Permaneça firme no propósito que Deus prometeu para você. Ele não voltou atrás, mas ele continuou esperançoso. Sua esposa, quem sabe, não tinha tanta fé, mas Deus ainda estava com a cereja do bolo para apresentar para ele. Alguns anos depois, Deus opera um milagre. A palavra diz que ambos rejuvenesceram. E a própria Sarai, que era fiel ao seu esposo, ela olhou aquele moço e falou: ei, o que você está fazendo na minha tenda? Sai daqui antes que o meu senhor venha. Mas ela mal sabia que era o seu esposo. O que eu quero dizer nessa noite é que o Senhor, Ele transforma a tua vida. Aleluia. Só que o milagre maior vai acontecer, sabe quando? Quando o Senhor chamar a sua igreja, e aqueles que estiverem dormindo no Senhor ressuscitarão primeiro num corpo glorificado, e aqueles que ainda não dormem serão arrebatados e transformados num corpo glorificado. Aleluia! Oh, aleluia! E eles tiveram um milagre na sua vida. Deus lhe deu o seu filho, e esse daria seguimento àquela promessa que o Senhor havia prometido na vida de Abraão. Aleluia! E até hoje nós temos a descendência deste homem, e pela graça do Senhor Jesus Cristo estamos aqui louvando e bendizendo o nome santo dele. Para a medicina era impossível minha esposa ser curada da tireoide. Para minha esposa, até mesmo para mim, em dado momento era impossível nós termos um filho, e Deus nos agraciou com a Maria Eloá. E nessa noite eu quero dizer para você que Deus, Ele vai alcançar a tua vida, mas você tem que permanecer firme. Se algo deu errado na sua vida, como deu na vida de Abraão, como deu na minha vida, não desista, não volta atrás, mas permaneça firme, porque a vitória é tua. Aleluia. Aleluia. E este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. Quando Nicodemos esteve com o Pai: o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Ele falou: se não nascer de novo
de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Como assim que eu vou voltar? Quem não nascer da água do Espírito, quem não morrer para o mundo e nascer para Cristo novamente, aleluia. E olha só, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Aleluia. A minha esperança maior é reinar com Ele na eternidade, é estar com Ele no reino do céu. Qual que é a tua esperança? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu entreguei para Deus, Ele me entregou. Mas importante, ouça a voz do Senhor. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você ainda não aceitou Jesus, você que está nos assistindo nessa noite, ainda dá tempo. Quem sabe você está afastado, quem sabe aconteceu algo lá atrás que te incomoda ou te envergonha. O Senhor, Ele diz hoje que Ele quer trocar de fardo com você, porque o jugo dele é suave, não é como o do mundo que te acusa, mas o jugo dele é suave e o fardo é leve. Ainda dá tempo. Faça como Abraão, ouça a voz. Por várias vezes ele saiu do projeto de Deus para a vida dele, mas todas as vezes ele voltou atrás e voltou para a voz do Senhor. Se coloque sobre seus pés. Aleluia. Pastor, hoje é um dia muito especial, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui, mas porque hoje é o dia em que eu vou declarar publicamente a minha devolução da minha criança para Ele, e prometo ensinar ela no caminho da palavra. A palavra diz: ensina o seu caminho, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Pastor, quando estava fazendo o culto fúnebre da minha filha, Deus me colocou uma palavra no coração e eu ministrei naquele dia. E hoje o Senhor, Ele preparou essa oportunidade para mim estar falando das boas novas do Senhor na apresentação da minha filha. Aleluia. Coloca a mão no seu coração aí. O irmão Tiago estará adorando ao Senhor, e você estará ouvindo o que o Senhor tem a dizer para a tua vida nessa noite. Aleluia. Nessa noite o Senhor, Ele tem grandes coisas para a tua vida, palavras preciosas, promessas valiosas para a tua vida, e que vão se cumprir aqui ainda. Aleluia. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo
que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. De todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Diga, só tu és santo, só tu és santo. Ei, ei, só tu és santo. Ei, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Espírito Santo de Deus, de todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes quebrantado, eis aqui tua noiva, Pai. Só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o reino. Ei, amém, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo.